Olá e vamos a mais um vídeo da série Explorando Aberturas. Eu sou Adriano Vale, sou mestre FIDE e criador da Academia Xadrez Vale, com sede física em Brasília e cursos online e aulas ao vivo para todo o Brasil. Mais informações na descrição do vídeo. Eu estou aqui na página do Abdus Satorov, aqui no Chess Games, Nodirbek. Abdus Satorov é um nome difícil, mas a gente vai memorizando aí aos poucos. E o que importa mesmo é o que ele faz dentro do tabuleiro. E olha só, ele foi o campeão mundial de xadrez rápido, né? E na frente do Nepo e Carlsen. Isso aí foi um feito fantástico. Ele era o número 59, se não me engano. Então ninguém falaria que ele seria o favorito a ganhar o título. E fez 9,5 em 13. Ficaram os 4 primeiros aqui empatados, com o mesmo número de pontos, mas o regulamento previa que apenas os dois jogariam um match de blitz, os dois primeiros, o que o Magnus Carlsen achou uma regra idiota, né? Segundo as palavras dele. E eu concordo com ele. Poderia fazer aqui um tie-break, um mini torneio entre todos esses, né? Porque já houve o empate. O critério não vai ser usado para desempatar, mas é usado para... Então, de certa forma, acabou decidido aí pelos milésimos, que é uma coisa muito relativa, né? Mas a performance dos 4 foi equivalente. E acabou depois jogando com o Nepo e ganhou o match de blitz. Mas o que eu descobri nas partidas do Abdus Satorov, e já tinha visto o Carlsen jogando essa mesma variante, vamos pegar a própria partida que ele jogou contra o Carlsen. Ele joga inglesa e, aproveitando o curso, está com 50% de lançamento, trata dessa variante aqui dos 4 cavalos. No curso eu mostro partidas de G3 e também de E3, mas cito lá o E4. O E4 não é um lance para a gente dar tanta atenção, mas quem sabe agora ele vai passar a ser mais valorizado, né? E eu vou falar um pouco das minhas descobertas sobre esse lance. Então, primeiro que o Magnus Carlsen jogava, eu já lembrava que o Magnus Carlsen tinha jogado esse lance. Qual que é a ideia desse lance? Bom, depois de G3, o Magnus provavelmente jogaria D5, é a variante dragão invertida, né? Que fica uma dragão invertida. Pretas jogam aí como se fosse um E4, mas o E4 impede de vez esse plano. Então tem um aspecto psicológico aqui evitando essa variante. O Magnus Carlsen vem com a Rossolimo invertida. Bom, essa estrutura é comum na Rossolimo de cores normais, né? E com essa mesma característica, deixando dobrar aqui, isso lá de pretas enfrentando a Rossolimo, se você está jogando a siciliana. Por isso que é muito importante você sempre estar pensando nesse mecanismo de cores invertidas, ajuda muito na compreensão das aberturas. Aí veio o D6 e o Abdu aqui já joga o A3, forçando uma decisão. Ou pretas entregam o par de bispos, e aí vai ficar um centro parecido com um que eu já encontrei aqui nas partidas do Abdus Satorov, que é esse centro aqui. Então a mesma posição, existe essa opção. O Carlsen tentou manter, mas tem um custo para isso. Na verdade ele não conseguiu manter. Quando joga bispo C5 ele imediatamente vai atrás do bispo. E essa é uma ideia, ganhar o par de bispos. E essa questão da casa D4 não é preocupante? Vamos agora seguir aqui o que eu descobri e vamos chegar à resposta. Bom, nessa posição, se a gente fizer uma busca, a gente vai descobrir que o E4 foi jogado pelo Ninzovich várias vezes. E tem boas partidas. Inclusive essa aqui contra o Semish, ele mostra no livro Meu Sistema, que tem em português. Eu estava pesquisando aqui no Scribd, na versão em inglês. E aqui está a partida. Ninzovich Semish, exatamente a mesma abertura que o Abdus Satorov jogou contra o Carlsen, até esse momento, quando o Ninzovich jogou G3. Ele deixou e o Semish acabou tomando espontaneamente aqui. Então o Ninzovich, nesse capítulo, ele está falando dos peões dobrados, né, do complexo, double complex. E ele mostra exemplos, ele fala que muitas vezes o peão dobrado pode ser útil. Ele tem um capítulo aqui que ele fala
peão sendo usado para o ataque, né? Tem as colunas. Bom, ele tira um pouco o preconceito dos peões, mas ressalta que esses peões dobrados podem ser bloqueados, né? Eles têm um poder dinâmico menor. Mesmo assim, ele fala da possibilidade de avanço e também fala dessa questão aqui de deixar esse V, essa estrutura que restringe. Então ele está falando no capítulo, que é um termo dele de restrição, né? Não só o profilático, mas restrição, superproteção, são termos do Ninsowitsch. Então a minha conclusão é que essa variante é tipicamente ninsowitchiana, é para restringir o plano, é profilática também, é para evitar o D5. E olha só o capítulo que ele fala da restrição, né? Bom, aqui é bem interessante nessa parte do livro, onde ele mostra que jogou aqui uma siciliana e quando as brancas tinham a possibilidade de D4 jogar um cavalo C3, ele jogou E5 e diz que causou um alvoroço aí no meio enxadrístico, né? Porque na época as ideias eram muito dogmáticas, né? Eram muito rígidas, né? Então a debilidade em D5 aqui chocava realmente, assim como na variante aqui que estamos analisando, né, da inglesa, esse buraco aqui. Mas isso acontece no sistema Botvinnik, né, que é tratado lá no curso também, que a ideia é formar esse centro com E4 e C4. E ele fala dessa posição como uma special position e sua inerente propensão à restrição. Então é o conceito da restrição aplicado aqui nessa variante, né? E o Ninsowitsch fala aqui que o buraco em D4 parece não ser de nenhuma consequência, assim como o buraco aqui em D5, o de D4 não tem muita consequência. E se a gente pegar a partida do Abdusattorov e Carlsen, a gente vai ver isso, né? Que ficou aqui restringido o plano de D5 e a casa D4 fica à vontade. Ele poderia entrar, poderia ser capturado, mas o Carlsen manobra para dominar a casa e agora ele vem com o plano F4. Deixa então o centro rígido, restringindo qualquer contrajogo central. O jogador das pretas pode ocupar a casa, mas fica ali mais decorativa, né? A peça fica bonita, mas o importante é restringir os peões, as rupturas. E ele fica com a ruptura em F4, que é muito forte. Tanto é que provocou o Carlsen aqui a jogar G5, e agora ele faz um plano simples, eliminar um dos defensores aqui do ponto F4 e expulsa aqui o cavalo. Se quiser entrar em D4 ele vai tomar, provavelmente, ou jogar F4 direto, porque não pode haver a captura aqui com o peão E, né? Ou então ele toma e joga F4 e vai ser muito forte, né? Essa ruptura F4. E aí o Carlsen, e veio o F4 mesmo abrindo o rei, mas ele avaliou que o rei estava seguro em H1. E aí teve muitas aventuras aqui, né? Ele fez um peão passado, o Carlsen teve um empate muito claro num certo momento. A ideia aqui não é analisar a partida, é ver um pouquinho rápido, isso aí eu tenho sempre feito nas buscas, né? E teve um momento, mais ou menos aqui, que o Carlsen deixou passar dama toma peão, seguiria dama toma dama, porque a dama está cravada, não pode tomar o cavalo, e aí cavalo G3, rei F3, cavalo toma H5 e bispo toma B6. Seria uma posição de empate, o Carlsen teve essa chance de empate. E depois foram para um final de damas, complexo, tinha empate ainda em alguns momentos, mas um tipo de final muito difícil, né? E o peão passado fala mais alto. Esse é um típico exemplo de final de damas. O que faz desequilibrar é a qualidade do seu peão. Então, o Abdusattorov tem um peão em H7, enquanto o Carlsen tem 2 peões, mas eles estão mais atrasados. É isso que dá a vantagem para o Abdu, mas poderia ter em algum momento alguma coisa muito precisa aqui de empate e que acabou não acontecendo. Acho que até o último momento o Carlsen ainda tinha uma possibilidade, eu acho que esse foi o lance errado, ó, B4 interroga,
Então, uma partida muito complexa, né, para se jogar num blitz. Olha só, ele tinha empate com dama F8, dama G7, dama H6. Então, dama F8, dama G7, dama H6 seguiria por aqui. Um pouquinho nessa diagonal aqui. Mas então eu estou mostrando aqui como eu vou me aproximando de uma variante, vou dando uma pesquisada. Você vê que não precisa ler o livro inteiro, você fazer aquela proposta, eu vou estudar o livro de ponta a ponta. Às vezes você abre numa página, tira alguma informação. Você tem que ser livre pensador, né? Você tem que ir buscando, fazendo, juntando uma peça com a outra, ver o que um autor diz, fazer suas buscas, né? E aí nós chegamos a tirar muitas conclusões. Essa linha mesmo do E4, ó, tem grandes jogadores na história que jogaram. Já encontrei aqui, além do Nizovic, o Flor, Tartakover de novo. Tem alguns que gostam tanto que ficam jogando. Esse Marchand aqui jogou várias, né? Venceu várias. Mas vamos pegar aqui os jogadores mais conhecidos. Olha o Marchand de novo aqui. Spraget, jogador mais moderno, Ashley, Cifuentes, Christensen. E a gente vai vendo, temos derrotas também, né? Muitas vezes não é por causa da abertura, né? Então a gente vê que não é um lance que pode ser menosprezado. Morozevich ganhando do Adams. Muitas vezes são partidas de blitz ou rápido, né? Essa aqui, por exemplo, não foi nem blitz nem rápido. Olha, já temos um plus aqui para ela. Olha a variante aí sendo jogada. E olha só, esse é um detalhe interessante. Não ficar muito preso ao fianqueto, porque você quer fazer essa restrição aqui de D5 e depois jogar F4. Então a gente começa a perceber esses planos, olha. Manobrou, deixou o cavalo ali meio decorativo. Essa variante inclusive tem de cores invertidas. E ó, rei H1 para jogar F4. Então vamos ver um teste que eu já fiz, foi a primeira partida do ano. Ela está aqui já no módulo de análise aqui do chess.com. Deixa eu aumentar o tabuleiro. Minha primeira partida do ano, foi mais ou menos uma da madrugada aí, né? De 1º de janeiro, eu joguei essa partida como anônimo. Eu já tinha feito a pesquisa ali, resolvi jogar uma partidinha para testar. Falei, eu vou jogar aquela variante. E olha só, claro que a gente tem que fazer o teste com várias forças, né? E aqui nessa posição eu joguei a variante que eu passei a chamar de Ninzo Carlsen Abdu, porque o Carlsen jogou, então tem o nome dele ali mais para o marketing da variante. Tem a origem dela, que é o Nizovic, e tem aí o Abdu aí no nome, né? Abreviado, claro, né? Senão ficaria um nome muito comprido, né? Claro que é uma brincadeira, esse nome aí não vai pegar nem um pouco, né? Então veio aqui, bispo B4. Aí eu estou na posição que eu conheço, acabei de ver a partida do Carlsen, do Abdu. Jogo D3, então essa é a ideia. Depois de H6, segui a ideia de interrogar logo o bispo. E veio a estrutura que a gente encontra lá no Nizovic. Então a gente vê que o estudo pode ser enriquecido com pesquisas em várias fontes e você vai interligando, né? Então temos aí o centro, com a massa de peões, o double complex, que o Nizovic chamava. Posso ter um avanço, eventualmente, D4, mas a minha ideia inicial é jogar o F4. E olha o que aconteceu, o D6, eu joguei roque, não fianquetei para acelerar, né? Ele começa a fazer manobra, parece que ele quer jogar o F5. Eu joguei G3 para dar um apoio em H4, parece que debilita aqui, mas eu já tinha ideias de ou sacrificar a qualidade, dominar casas brancas, ou trocar os bispos de casas brancas. Isso aqui eu estou, na prática, senti o que o Nizovic fala lá. Você deixando parado, você tem uma tranquilidade no centro, e assim você pode fazer operações na ala, né? Então ele veio com F5, veio mais rápido, mas criou algumas debilidades. Eu tomei e joguei esse, já prevendo o seguinte: quando ele jogasse aqui, eu ia jogar bispo G4. E joguei. Ele foi na torre, qualidade, eu jogo aqui, porque agora eu recupero a qualidade. Se jogar rei H8,
tem cavalo G6 mate. Essa partida eu coloquei um tempo, acho que de 8 minutos com 8 segundos. Era uma partida com bastante tempo. É um tempo que eu vou testar aí umas configurações diferentes, né? Então veio aqui torre F7. Eu já tomei para ele não aproximar a dama e capturar de dama, né? Então ele ficou com o rei ali. Eu capturei de rei aqui. Ele trouxe a dama, melhorou a defesa do rei. Eu joguei torre B1. Outra característica da estrutura, ele veio para cá. Eu ameacei dama entrando aqui em D7. Se não ganhar o cavalo, vai ganhar o peão. Ele evitou esse lance. E aí eu peguei os 2 cavalinhos soltos aqui. Aí ele pediu para voltar o lance, eu recusei. Isso aqui é xadrez, né? Não tem essa regra de voltar lance, a não ser que seja um sleep mouse grave, né? E depois ele sumiu, ele desapareceu e eu reivindiquei a vitória. Eu sempre completo, quando eu estou jogando anônimo, reivindico a vitória, que é para fechar ali, mesmo não valendo nada e tudo, é só uma questão do ritual ali a se fazer, quando você está jogando anônimo, né? E aí foi essa partida. Então eu vou continuar testando essa variante e vamos ver a tendência aí, se vai ter mais gente jogando essa variante que exploramos hoje, com um pouco aí da estratégia dela, né? Que é formar essa estrutura e jogar para F4. Vamos continuar testando e ver se a gente aprova essa variante ou não. Então é isso, até o próximo vídeo da série Explorando Aberturas. Até lá, valeu!